Então você quer saber como que todo o mercado está correlacionado? Como que os juros, IPCA, desemprego, dólar, Ibovespa, petróleo, as commodities estão correlacionadas entre si? Como que isso impacta aqui no Brasil? Como que isso impacta nos seus investimentos? E como, melhor, né? Como ganhar dinheiro com isso? Como usar toda essa correlação entre esses ativos para de fato ganhar dinheiro no mercado e saber se posicionar nos momentos certos? Quer aprender sobre isso? Quer entender sobre isso? Assiste o vídeo aqui que eu tenho certeza que isso você não vai achar em lugar nenhum aqui no YouTube. Beleza? Vamos pro vídeo. Buenas pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Rocha e eu posto vídeo diariamente aqui no YouTube sobre commodities agrícolas, principalmente milho, boi, soja. E aí eu falo também de dólar, falo do mercado financeiro todo, falo de Bovespa, falo de operações aqui no Brasil e operações lá nos Estados Unidos também, até mesmo ações e tudo mais. Tá? Então quem quiser me acompanhar, segue aqui no Instagram, @ccmfut, é o código futuro do milho, então não tem erro, ccmfut, segue ali no cantinho, sou eu. Também aqui na descrição, no primeiro link, tem o grupo do Telegram, onde a gente fala só de commodities e ações. O grupo é gratuito, não tem que se cadastrar, é só clicar no primeiro link na descrição ou escanear esse QR Code que está aqui no cantinho da tela e entrar lá no grupo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É muito bacana o conteúdo que a gente tem lá no grupo e todo mundo pode falar, não é só eu falando. Então é um grupo liberado e o pessoal foca em mercado financeiro. Então, segue aqui embaixo e também clica no primeiro link na descrição para entrar lá no grupo do Telegram. Beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre dados muito interessantes. São dados que são totalmente diferentes, como IPCA, taxa de desemprego, juros, petróleo, Bovespa, dólar, que são dados independentes, porém eles têm uma correlação muito forte entre eles e eles se mexem juntos. E isso vai fazer o mercado criar curvas bem complexas que vocês vão conseguir analisar de uma forma muito simples. E eu já antecipo que quem opera commodities tem um olho muito bom para esses ciclos, porque no final o mercado é totalmente cíclico. Sempre vai ser cíclico, sempre foi cíclico e vai continuar sendo cíclico. Então quem opera commodities, quem consegue enxergar isso aqui que eu vou mostrar para vocês, vai ter uma vantagem gigantesca de como se posicionar e conseguir enxergar pontos importantes, pontos de inflexão ali, que podem ser momentos onde se posicionar mais ou menos. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vocês não vão achar tão fácil no YouTube, eu procurei e não achei, principalmente de forma gratuita. Beleza? Então vamos começar pelo vídeo de uma vez aqui. Deixa eu mudar minha tela e vamos falar do mercado. Bom, vou começar falando do IPCA. O que é o IPCA? É o famoso Índice Nacional de Preços do Consumidor, famosa inflação. O que é a inflação? Eu não vou entrar nos méritos aqui de como é que é a inflação, como é que ela funciona. Eu acho que todo mundo que está aqui sabe o que é a inflação. A grosso modo, se eu pegar algo que custa R$ 2 hoje e começar a ter uma demanda muito grande por aquilo, vai ter uma escassez daquele produto, bem provável que o preço inflacione, que o preço aumente daquele produto, então nós temos uma inflação sobre o preço. Da mesma forma, quando o governo injeta dinheiro demais ou dá dinheiro demais, a grosso modo, para as pessoas, todo mundo começa a comprar mais e a comprar tudo e o preço das coisas inflaciona. Então, basicamente, todo mundo sabe o contexto de inflação e não vou entrar no mérito. O que eu quero mostrar para vocês? Eu peguei aqui dados do Banco Central, tá? Então não são dados que eu inventei da minha cabeça, isso aqui está tudo disponível no Banco Central, os dados, é só saber buscar e saber tratar. Então é tudo fonte gratuita lá do Banco Central do Brasil mesmo. E eu peguei esses dados e quero mostrar para vocês o seguinte. Olhem como é que funciona a curva do IPCA, tá? Nós temos aqui a curva do IPCA que mostra lá desde 2011 dados aqui que o IPCA estava na volta lá entre 4,5% e chegou a quase 7% aqui de inflação, aí depois lá em 2015 subiu, em 2017 caiu bastante, agora está subindo de novo. E aí depois outro dado que eu tenho interessante aqui é a Selic, que é a famosa taxa de juros, que a gente tem aqui a previsão da taxa base de juros e tudo mais, também
né, lá do Banco Central, lembrando que isso aqui é sempre dados de meta para a taxa Selic, tá? Então tem dados aqui desde 2011 também até 2021, também lá do Banco Central. Tenho aqui também o desemprego, o índice de desemprego no Brasil desde 2012 até 2021. E eu tenho mais dois gráficos aqui de Bovespa e petróleo, e eu vou falar como que eles se correlacionam. Beleza? Então vamos falar aqui de economia. Como é que a economia funciona, né? Então nós temos lá um banco central, qualquer país tem um banco central. Aqui no Brasil nós temos o Banco Central, lá nos Estados Unidos tem o Federal Reserve, conhecido como Fed, que é um banco central privado e independente, tá? E como é que esses bancos centrais funcionam? Sempre que a gente tem um momento de inflação muito alto, o que o banco faz para corrigir a inflação? Então, se hoje nós estamos com uma inflação X e a inflação começa a aumentar, isso não é bom, porque a população perde o poder de compra. Então, com R$ 1.000 tu comprava X, se a inflação subir 10%, com R$ 1.000 tu vai comprar 900, né? Lá na frente. Ou seja, o teu poder de compra diminui. É aquela famosa história. Pega uma Coca-Cola há 10 anos atrás, custava R$ 2 e pouco, hoje vai no mercado comprar uma Coca-Cola de 2 litros, está R$ 6 e pouco. Então eu preciso de mais dinheiro para poder comprar o mesmo bem. Então meu poder de compra diminuiu. Isso não é bom. A inflação nunca é boa, né? E como é que o Banco Central, como é que o governo, né? Mas na verdade é o Banco Central, nós vamos falar como é que a entidade reguladora faz para controlar essa inflação. Ela literalmente faz o oposto do que gera inflação. O que gera inflação? Dinheiro demais na mão das pessoas. Então, quando o banco quer diminuir a inflação, o que ele faz? Aumenta as taxas de juros. E o que acontece quando o banco aumenta as taxas de juros? O Banco Central, na verdade, aumenta as taxas de juros, automaticamente as empresas que pegam dinheiro emprestado, as empresas que pegam financiamento, né? Ou até mesmo o cidadão que pega um financiamento para comprar um carro, comprar uma casa, reformar uma casa, fazer alguma benfeitoria ou até mesmo pagar algumas dívidas, se endividar ou se alavancar, com os juros mais altos, esse financiamento vai ficar mais caro, essa dívida vai ficar mais cara e aí a empresa, o cidadão, para de se endividar, ou melhor, diminui um pouco a dívida. Diminuindo um pouco a dívida, automaticamente ele vai ter menos dinheiro na mão, com menos dinheiro na mão ele vai comprar menos no mercado, o mercado, né, vendendo menos, vai comprar menos do fornecedor, lá do distribuidor, o distribuidor vendendo menos, vai comprar menos na fábrica, e a fábrica vendendo menos, vai fabricar menos. Ou seja, enxugou a economia inteira só com aquela famosa alavanquinha ali de aumentar as taxas de juros. Tá? Então é isso que o Banco Central faz para controlar a inflação. Fazendo isso, o poder de compra das pessoas vai melhorar. Por quê? Porque a inflação vai começar a diminuir, a demanda vai começar a diminuir, então aquele produto que antes estava escasso, menos pessoas comprando, vai ficar menos escasso, então vai ser mais fácil o acesso, né? Chegar naquele produto, obviamente, se tem mais produto, o preço tende a cair. Tá? Então acontece uma deflação quando o banco aumenta as taxas de juros. Mas isso tem uma consequência. E qual é a consequência que isso gera? O que acontece quando as empresas param de pegar financiamento, as empresas param de se alavancar, param de investir, né? O que acontece com isso? Isso gera desemprego. Então, é isso que eu quero chegar, já é o primeiro ponto que eu quero chegar. E eu vou voltar aqui para o gráfico para mostrar. Olha aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, nós temos o IPCA. Eu vou pegar dados bem extremos aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Imaginem aqui, ó, 2014, 2015 foi o ápice aqui da inflação, então nós vamos pegar o início desse movimento para analisar. Que foi lá final de 2014, aqui, ó, nós temos aqui ó, novembro de 2014, início de 2015, tá? Então a inflação saiu de um ponto aqui que estava deixa eu pegar aqui mais ou menos o valor, se ele consegue pegar, 6,41 e chegou logo depois lá em cima em 10,7.
Então, anotem mentalmente esse dado aqui, ó, de 2014 e 11. Então, vamos pegar o final do ano de 2014. Inflação começa a subir. Inflação começou a subir, o governo, né, o Banco Central acende uma lâmpada lá de alerta, fala, opa, inflação está aumentando demais. Tá? Não vou entrar em conceitos políticos, méritos políticos, porque não é a ideia do vídeo aqui. É simplesmente para mostrar como é que as coisas funcionam. Então a inflação sobe, começa a subir lá entre o final de 2014 e início de 2015. O que acontece com a taxa Selic, que é a famosa taxa de juros? Vamos pesquisar a mesma data aqui embaixo. Eu até vou aumentar esse gráfico aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Acho que aqui agora dá para ver, ó, 2014, aqui ó, 11, 29 de 11 de 2014, depois já vem 2015. Então eu vou subir uma linha reta no mouse aqui, dá para ver que é mais ou menos aqui ó, a taxa de juros, a taxa Selic sai de um patamar aqui de 11,7 e chega lá em cima no ápice em 14,25. Ou seja, a inflação começou a aumentar, acendeu uma luz de alerta lá no Banco Central falando que a inflação está aumentando. O que eles fazem? Começam a aumentar a taxa de juros também para de alguma forma tentar conter um pouco a inflação. Começa a querer desalavancar as empresas, desalavancar o cidadão, né, do país. Beleza. E qual que é a consequência disso que eu falei no início do vídeo? Olha o desemprego. Final de 2014, início de 2015, está aqui mais ou menos em 8%. E aí olha o que acontece com a taxa de desemprego no Brasil. Começa a aumentar. Então o que a gente enxergou aqui até agora? A gente enxergou que sempre quando tem inflação, o governo vai aumentar, né? O Banco Central vai aumentar as taxas de juros para com que as empresas comecem a se desalavancar e a população no geral. Com isso, o poder de compra aumenta. Mas as empresas, quando começam a desalavancar, elas param de investir, recebem menos, começam a cortar gastos, e um dos cortes de gastos de empresa é o quê? Corte de folha de pagamento. Acabam demitindo pessoas, pessoas ficam desempregadas ou ficam sem ter condições, né, de adquirir um empréstimo ou algo do tipo para investir ou para investir, no que eu digo, investir em um negócio, abrir uma empresa e empreender, porque os juros começam a ficar mais caros. Então, isso é sempre uma faca de dois gumes, né, que a gente fala lá com o Banco Central, porque ao mesmo tempo que ele consegue melhorar um lado de vou diminuir a inflação, né, e vou aumentar o poder de compra da população, eles acabam gerando desemprego. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o Banco Central é o famoso trade-off, né, que melhora uma ponta e estraga a outra. Tá? Então, já comecei por aí. Beleza, e o contrário, como é que funciona? E se eu quero diminuir o desemprego? Como é que eu faço para diminuir o desemprego? Diminuir o desemprego é o contrário. Se eu quero diminuir o desemprego, eu vou voltar para mim aqui, o que o Banco Central tem que fazer? Tem que incentivar as empresas a contratarem mais. E como é que vão incentivar as empresas a contratarem mais? Dando crédito para as empresas, ou melhor, não é dar crédito para as empresas, é simplesmente facilitar o crédito para as empresas, ou seja, o Banco Central vai lá e diminui as taxas de juros, começa a diminuir a taxa de juros, a fim de que uma empresa que quer pegar um empréstimo, quer se endividar para construir um novo pavilhão, uma fábrica quer botar uma planta nova, né, uma padaria quer expandir, contratar mais padeiros, ela vai lá e pega o empréstimo no banco e com esse empréstimo contrata mais pessoas. Então, quando o Banco Central começa a diminuir a taxa de juros, automaticamente ele começa a gerar mais empregos. E aí começa a gerar mais empregos, a população começa a ganhar mais dinheiro, todo mundo vai ter mais dinheiro, as coisas vão funcionar de vento em popa, as empresas vão faturar mais, vão comprar mais dos fornecedores, os fornecedores vão solicitar mais demanda das fábricas e as fábricas vão fabricar mais também, ao mesmo tempo que vão ter que contratar mais gente para colocar na linha de produção, vão ter que aumentar a quantidade de matéria-prima que é comprada e aí vai ocorrer a famosa inflação, porque tudo sobe. Baixa a taxa de juros, a empresa começa a se alavancar, começa a contratar mais, começa a botar dinheiro na mão das pessoas e tudo vai subindo, é um efeito dominó. Começa lá no cidadão que está comprando um pãozinho na padaria, né?
essa padaria vai vender mais pão, vai contratar mais gente, vai precisar de mais farinha, vai precisar de mais trigo, e aí lá a empresa que beneficia o trigo e faz a farinha vai precisar comprar mais uma commodity e essa commodity vai subir. Tá? Então, essa é a famosa faca de dois gumes. Gera emprego, melhora a economia, gera inflação. Então existe um trade-off. Imagina duas alavancas onde o governo tem que ter metas para a taxa de desemprego e metas para a inflação e tentar oscilar entre um e outro ali de forma que fique confortável para o governo. Beleza? E aí a gente pode voltar aqui no gráfico e vai enxergar isso também. Ó. Olha, por exemplo, aqui a taxa de desemprego 2017, março de 2017, botar ali final de 2016 e início de 2017. O desemprego estava lá em cima. Se a gente olhar a taxa Selic, volta aqui, final de 2016, início de 2017 foi exatamente nesse vértice aqui, ó, aqui embaixo está o calendário, foi exatamente nesse vértice que começa a baixar as taxas de juros e aí automaticamente empregos começam a ser gerados. Isso aqui é o desemprego, né? Então empregos começam a ser gerados e aí a gente pode voltar aqui para esse patamar, né? Final de 2016, início de 2017 foi um fundo da inflação. Então logo depois a inflação já começa a aumentar também, porque a população começa a ter mais dinheiro. Então veja que o mercado é cíclico. A partir do momento que a população começa a ter mais dinheiro, cria-se inflação, e aí a inflação, quando começa a subir, volta toda aquela novela de onde eu falei lá no início do vídeo, que aí o Banco Central vai ter que aumentar as taxas de juros lá na frente para conseguir fazer com que a inflação caia e tudo mais. Então, aqui nos 15 minutos de vídeo eu consegui mostrar para vocês que existe um ciclo, né? Existe um ciclo. Esse ciclo é sempre repetitivo. Isso acontece desde sempre e vai continuar acontecendo para sempre. É a forma com que a economia funciona. Beleza? Então esse é o primeiro ciclo que eu queria mostrar para vocês, a relação entre IPCA, taxa Selic e desemprego. Bom, vamos ao segundo ponto agora. O segundo ponto do vídeo eu vou falar sobre Bovespa. O que acontece na Bolsa de Valores durante esse período? Como que a taxa de juros vai impactar lá na nossa Bolsa de Valores? E eu peguei um dado aqui no nosso gráfico do índice Bovespa, e eu vou pegar, como eu tenho dado aqui de 2005, mas lá eu tenho dados desde 2011, eu vou pegar alguns pontos específicos. Por exemplo, vamos olhar aqui o fundo de 2016. O que acontece aqui em 2016, 2017, onde a Bolsa começa, né, nessa retomada aqui, começa a levantar e andar num ciclo de alta forte. Tá? Então, nós temos aqui até 2016, desde a crise de 2008, né, que começou aqui, teve um topo lá em 2009 e veio até 2016 e caindo, depois nós viramos e continuamos a subir. O que aconteceu com as taxas de juros? O que aconteceu com o desemprego e o IPCA nesse período? Tá? Então vamos voltar aqui, vamos pegar, por exemplo, a taxa Selic. Nós temos aqui a taxa Selic lá de 2015 a 2016, ela ficou estável num período aqui, porém a partir de 2017 a taxa de juros, né, aqui 2016, final de 2016 e início de 2017, a taxa de juros começa a cair vertiginosamente e vem caindo sem parar. O que eu falei no início do vídeo? Quando a taxa de juros cai com bastante força, automaticamente as empresas começam a tomar mais risco, começam a se alavancar mais, começam a investir mais, a gerar mais lucro, né? E contratar mais, e tudo começa a subir, gera uma certa inflação. O que acontece com o Ibovespa nesse período? É exatamente o reflexo disso. Começa a ter uma retomada, começa a ter uma alta forte aqui no índice de ações. A gente sabe, e eu acho que eu já falei isso aqui em alguns vídeos, que renda fixa, né, Tesouro Selic, qualquer outro tipo de renda fixa, CDB ou algo do tipo, não bate a inflação nunca. O mercado mais fidedigno ali que tu vai conseguir pelo menos, né, ou ter uma exposição, uma maior chance de bater a inflação ao longo do ano é o mercado de ações.
Ponto. O ouro não bate inflação. Então, desde 2016, Bovespa começa a subir aqui e foi até lá o coronavírus. Então, subiu numa alta bem forte, bem representativa. E aí, se a gente olhar o índice de desemprego nesse período, o que acontece? De 2015 em diante, o índice de desemprego começa a cair. Ou seja, nós temos aqui um novo ciclo. Começou uma alta na bolsa devido ao incentivo nas empresas, as empresas começaram a se tomar risco, e aí também tem outro fator, juros muito baixos. O que acontece com quem está com dinheiro investido em renda fixa? Automaticamente vai começar a procurar riscos maiores, quer rentabilidades maiores, porque a renda fixa começa a ficar pouco atrativa, está pagando muito pouco. Então tira o dinheiro que está na renda fixa e migra bastante para o mercado de ações. Então nós temos um juro baixo que vai incentivar automaticamente uma migração de dinheiro para o mercado de ações, automaticamente as empresas ganham mais dinheiro, as empresas faturam mais dinheiro, né? Tem mais lucro e começam a se alavancar mais, começam a contratar mais pessoas e nós vemos aqui o desemprego caindo durante esse período. Beleza? O que acontece com a taxa Selic? Eu já mostrei que ela vinha caindo. E a inflação? A inflação ficou controlada nesse período. Então a taxa Selic aumentava, diminuía, aumentava, diminuía, aumentava, diminuía e foi ficando controlada nesse período. Essa é a melhor situação possível, porque como eu falei no início do vídeo, a partir do momento em que aumenta a taxa de juros, tu baixa a inflação, e depois, se tu baixa a taxa de juros, tu aumenta a inflação. Essas são duas alavancas. E aí o governo, o Banco Central, tem que ficar sempre tentando fazer uma ginástica ali para deixar controlado. Aumentar o poder de compra das pessoas, né? Aumentar, fazer com que as pessoas ganhem mais dinheiro e tentar gerar o menos inflação possível. Então, por isso que a gente vê essa curva de inflação aqui, vai e volta, é o Banco Central controlando. Então, mais uma vez, agora a gente acabou de correlacionar IPCA, Selic, desemprego e Bovespa. Então, nós temos mais um ponto aqui na nossa correlação. Vamos para o terceiro ponto. Vamos ver o que acontece com o dólar nesse período. Então, nós tínhamos que lá em 2016, início de 2016, foi aonde o mercado começou a subir. Nós temos a nossa Bovespa, está aqui atrás do gráfico, foi aonde a Bolsa de Valores começou a subir. Janeiro de 2016 ela começou a subir. O que aconteceu com o dólar nesse período? Janeiro de 2016 está exatamente aqui nesse ponto. Olha o dólar caindo vertiginosamente aqui até 2018, que aí teve greve dos caminhoneiros, teve bastante coisa que impactou na nossa bolsa aqui e nós conseguimos enxergar isso lá naquele gráfico. Aqui teve alguns fundos, algum ruído que ocorreu aqui. Então, o que aconteceu com o dólar? O dólar despencou lá da região dos 5,20 e chegou a bater aqui em 2018 um valor aproximadamente 13,50. O que isso quer dizer? Que muito capital estrangeiro entrou também na Bolsa de Valores. Como assim muito capital estrangeiro? Sim, quando um gringo, né, quando uma instituição estrangeira chega até o Brasil, e eu gosto de dar um exemplo, eu já falei isso em outros vídeos, e até mesmo lá no Instagram tem um post específico sobre isso. Imagina como se fosse uma pessoa só, muito rica, infinitamente rica, que fosse uma instituição por si só, de tão poderosa que ela é. Ela chegaria no Brasil com umas malinhas de dinheiro, malinhas de dólar, falando: "Ô seu Brasil, eu quero investir aí, porque o meu dólar tá valendo bastante aí. Eu estou olhando aqui, o meu dólar tá 5,20, né? Então $1 meu compra 5,20 reais teu, e as coisas aí estão começando a melhorar. Então eu quero aproveitar que o meu poder de compra está alto, eu quero entrar aí no seu país para investir." Aí o brasileiro fala: "Beleza, pode vir. Só que aqui a gente trabalha com real. Então tu vai ter que chegar ali na porta, vender os teus dólares e comprar tudo em real para investir." E ele fala: "Sem problema, onde é que eu vendo?" E é exatamente isso que acontece. Quando o capital estrangeiro chega no Brasil, ele automaticamente é convertido para real, então ele vende dólar na entrada do Brasil, compra real,
então a nossa moeda frente ao dólar, né, começa a melhorar, ter uma performance de upside, começa a andar para cima, e o dólar começa a despencar. Então é por isso que em 2016, quando a nossa bolsa começa a subir, o dólar começa a cair aqui vertiginosamente. Então agora nós temos mais um ponto nessa linha. Nós acabamos de enxergar como é que funciona IPCA, Selic, desemprego, Bovespa e dólar. Beleza? Beleza. Vamos falar de commodities e eu quero falar de uma commodity específica que todo mundo conhece, todo mundo utiliza, que é o famoso petróleo. Eu vou puxar aqui o TradingView, que é aonde vai mostrar de uma forma mais clara o que eu estou querendo falar para vocês. Eu estou aqui com um gráfico do petróleo, inclusive hoje o petróleo caiu mais de 7%, então quem está lá seguindo eu lá no Instagram vai ver que eu fiz um post exatamente sobre isso, como é que eu me posicionei semanas atrás vendido no petróleo, por que eu fiz isso, mesmo quando diversos analistas falavam que o petróleo ia subir, eu já estava vendido. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? O que acontece no petróleo durante aquele período que eu falei, 2016, antes de 2016, desde a bolha lá de 2008, né, início da crise de 2008, 2009, o que acontece com o petróleo e o que acontece com o Brasil. Vamos correlacionar. E eu vou colocar aqui, que nem eu coloquei o gráfico do petróleo agora, e eu vou colocar aqui o nosso EWZ, que é o índice brasileiro, né, olhando lá de fora. Então, eu acho que eu não preciso falar nada. É simplesmente o fato de fazer colocar os dois gráficos junto aqui, acho que responde bastante coisa para vocês. Eu vou botar aqui numa escala percentual para ficar fácil de analisar e vou ajustar aqui, conseguir ajustar a escala. Olhem isso. Em azul nós temos o gráfico do petróleo. Em verde nós temos o índice AWZ Brasil lá na bolsa, né, lá nos Estados Unidos. Então, o que vocês dizem? Uma pergunta que eu quero fazer. Existe uma correlação entre petróleo e a Bolsa Brasileira? Olhem bem, existe uma correlação entre petróleo e a Bolsa Brasileira? Eu acho que não precisa nem ser matemático para dizer que sim. Nós vemos aqui, desde 2002, 2013, o petróleo caiu aqui, Bovespa caiu. O petróleo começa a subir, Bovespa dá uma patinada e sobe. E aí vai embora, sobe aqui, o petróleo cai, Bovespa cai. E aí o petróleo vai lá, faz as máximas, Bovespa também. Fundo lá da crise de 2008, o petróleo faz mínimas, Bovespa também. Petróleo sobe, né, Bovespa sobe, assim vai. Aqui dá uma divergência um pouco, mas depois o petróleo cai com muita força aqui. E o Bovespa já vinha caindo, isso aqui, ó, desde lá de 2008, 2009, né? E aí lá no fundo, né, aqui a escala vai mudando, mas lá no fundo, ó, quando o Ibovespa, lá em 2016, vira para cima, o petróleo automaticamente vira para cima também. Então, o petróleo e o Ibovespa aqui, na região de 2016, fizeram fundos praticamente iguais, que teve diferença aqui de 2, 3 dias, e olhe lá. Ou seja, exatamente a mesma coisa. E depois começa a subir o petróleo e o Ibovespa também começa a subir. Deixa eu acertar a escala de novo. Então nós temos aqui que o Ibovespa caiu e o petróleo subiu também. Depois o petróleo subiu, o Ibovespa subiu. E lá na crise de petróleo afunda, o Ibovespa afunda junto. E agora, nesse período, nós temos uma distorçãozinha aqui um pouco maior. Que é o quê? O Ibovespa está caindo um pouquinho, ó, eu posso diminuir, posso melhorar o zoom aqui. Nós temos aqui, olha aqui nesse gráfico com zoom como é que funciona. Em cima nós temos a Bolsa Brasileira, embaixo nós temos o petróleo. O petróleo caiu, afundou, a Bolsa Brasileira afundou. Olha o movimento que o petróleo fez aqui no fundo, olha o movimento que a Bolsa fez. O petróleo começa a subir, a Bolsa Brasileira começa a subir. O petróleo começou a cair aqui em junho de 2021, agora começou a cair, a Bolsa Brasileira deu uma patinada lá e começou a cair. Então agora, a partir de agora, todas aquelas teorias que vocês têm em mente caem por terra. Porque sim, a Bolsa Brasileira é extremamente correlacionada com o preço do petróleo. A Bolsa Brasileira em dólares, né?
é extremamente correlacionada com o preço do petróleo. Então, se eu tradear, se eu fizer trade em cima de petróleo e usar todo dia que eu entrar comprado no petróleo, né, ou todo período, vamos considerar assim, todo período ali de algumas semanas ou meses que eu me posicionar comprado no petróleo por algum motivo, eu automaticamente, se eu me posicionar comprado na Bolsa Brasileira também, eu vou estar fazendo, eu tenho uma alta chance de ganhar nas duas pontas. Se eu ganhar, né, e se perder, perde nas duas também. Se eu vender petróleo por algum motivo, eu posso também vender Bolsa Brasileira por outro motivo, pelo mesmo motivo. E aí vender Bolsa Brasileira, enxerga-se o quê? Vender Bolsa, aquele gringo que eu falei antes que tinha entrado no Brasil, fala, opa Brasil, acho que já deu para mim, eu vou voltar lá para os Estados Unidos, eu vou voltar para o meu país. Então eu chego lá na porta e falo, Brasil, devolve meus dólares aqui, ó, tudo isso aqui eu ganhei em reais, pega aqui os reais, me dá em dólar, que eu vou embora. E automaticamente nós enxergamos a nossa bolsa caindo e o dólar subindo. Então é assim que funciona os ciclos do mercado. Então eu acabei de mostrar para vocês aqui como que o IPCA, como que o desemprego, como que a taxa Selic se comportam entre si, como que uma correlaciona a outra. Falei do trade-off que tem entre desemprego e taxa de juros e inflação, né? O trade-off em desemprego e inflação, principalmente, que aumenta a inflação, né? Eu gero emprego, e se eu diminuo a inflação, eu automaticamente vou gerar desemprego. Falei como que o Ibovespa se comporta frente ao aumento e à diminuição dos juros, como que o dólar se comporta quando o Ibovespa sobe e automaticamente o resto tudo também acontece, juros, inflação e desemprego. E aí no final agora eu acabei de mostrar para vocês que a Bolsa Brasileira, o Brasil, por ser um país muito lastreado em commodities, a gente pega Petrobras, a gente pega a Vale, a gente pega os bancos, que é o que financia tudo, dá um peso enorme no índice Ibovespa. Então, o Brasil é um país muito influenciado pelas commodities e a mãe das commodities é o petróleo, porque é o termômetro do mundo. Petróleo subindo indica economia de vento em polpa, indica que tudo está melhorando, tudo está crescendo, porque o petróleo não gera só combustível, não vira só diesel ou gasolina. O petróleo é uma cadeia gigantesca. Tu não consegue refinar o petróleo e tirar só a gasolina, refinar o petróleo e tirar só o diesel. Quando tu refina o petróleo, sai dezenas, centenas, milhares de produtos derivados do petróleo que automaticamente tem que entrar na indústria, aquilo ali não pode ficar parado. Inclusive, a gente come petróleo. A própria ureia, que é um dos adubos, né, um dos fertilizantes mais utilizados no mundo, é feito com processos químicos que vêm derivados de petróleo. Então, a gente come petróleo. Então, o petróleo em alta indica exatamente que a economia está de vento em polpa. Um petróleo em baixa indica que a economia está um pouco mais cautelosa, está um pouco mais receosa, e isso automaticamente impacta não só no Brasil, em todas as bolsas do mundo, mas o Brasil, principalmente por ser um país muito lastreado em commodities, a gente acaba sendo muito correlacionado com o petróleo. Então, sim, sempre que vocês forem fazer trade em petróleo e vocês olharem para a Bolsa Brasileira, vocês vão estar enxergando bem provável uma correlação muito positiva. E quando tem distorções muito grandes, petróleo subindo muito e bolsa caindo, ou petróleo caindo muito e bolsa subindo, fazer operações de arbitragem, procurando as distorções, é um ótimo trade também para se fazer. Beleza? Então eu espero que nesse vídeo, que relativamente não foi tão curto, mas eu espero que nesse vídeo tenha ficado claro para vocês como que vocês podem se posicionar. Porque a partir de agora, quando vocês olharem uma taxa de juros, eu posso buscar aqui de novo, quando vocês olharem aqui uma taxa de juros começando a cair, automaticamente vocês podem começar a imaginar que as empresas vão começar a se posicionar, vão começar a investir mais. Automaticamente é bem provável que as empresas se alavancando, as pessoas ganhem mais dinheiro e aí as coisas comecem a melhorar.
Da mesma forma que, quando aqui num fundo, início de 2015, aqui, quando as taxas de juros tendem a subir por um motivo ou outro, a inflação está muito alta ou algo do tipo, a taxa de juros tende a subir, também é um bom indicativo. Dinheiro entrará no Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro, que teoricamente é o órgão mais seguro do Brasil, sendo o Fed o mais seguro do mundo, vai começar a pagar mais. Então, por que eu vou colocar dinheiro em renda variável em empresa que eu não sei se vai dar certo, se o próprio Tesouro está me rentabilizando mais? Então, eu automaticamente vou pegar dinheiro e colocar mais dinheiro na renda fixa. Leia-se, tirar dinheiro de renda variável, colocar dinheiro em renda fixa. Novamente, a gente enxerga a bolsa caindo naquele período, enquanto a taxa de juros começa a subir, a bolsa começa a cair, porque as pessoas estão tomando menos risco. O mais seguro está pagando melhor do que pagava antes. Então, a economia é muito cíclica e é muito fácil de enxergar isso. O difícil é acertar o time. Aqui vai começar a subir, aqui vai começar a cair. É muito difícil dizer que aqui as taxas de juros vão parar, aqui vai começar a cair. É muito impossível a gente prever esse time. A gente chuta e aí vai dando tiros. Eu vou operar comprado em juros aqui, não deu certo, mas mais para frente talvez dê. Então a gente fica rastreando o que pode acontecer. Então, taxa de juros sobe, bolsa cai porque mais gente coloca dinheiro em tesouro, porque é o órgão mais seguro que está pagando bem. Então vou colocar dinheiro lá, não vou me arriscar em bolsa. Beleza? Então, no final das contas, eu acabei de mostrar para vocês como que o IPCA se comporta, né, o que gera o IPCA, como que a taxa Selic se comporta para tentar controlar o IPCA e o que a resultante da taxa Selic em cima do IPCA gera de emprego ou desemprego. Da mesma forma, mostrei que o Ibovespa começa a cair, começa a subir quando a taxa Selic começa a diminuir aqui, porque há uma migração de dinheiro de renda fixa para a renda variável, e o oposto também acontece, que a bolsa começa a cair quando as taxas de juros começam a subir, porque há uma migração de renda variável para renda fixa, que está pagando mais. Da mesma forma, obviamente, que há todo um fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil naquele momento, porque o dólar está alto, e aí automaticamente o dólar começa a cair naquele momento também. E aí, para finalizar, eu falei que, como o Brasil é um país que vive em cima de commodities, o petróleo é a commodity mais representativa que a gente tem hoje no mundo, em questão de termômetro econômico, e o Brasil consegue se correlacionar muito forte com o petróleo, e aí vai fazer vocês terem um trade muito bom em cima da Bovespa se vocês acompanharem petróleo. Então, para finalizar o vídeo, eu quero falar o seguinte: sempre olhem o petróleo, estudem o petróleo, vejam o que está acontecendo com o petróleo, o que pode acontecer. É muito mais complexo do que se imagina. O petróleo tem 1001 utilidades, ele é utilizado o tempo todo, e por mais que vocês ouçam narrativas como o carro elétrico vai prejudicar o petróleo e tudo mais, vai cair e tudo mais, eu acredito fortemente que não, até porque a matriz energética mundial ainda é a carvão, e a China funciona a carvão, e petróleo, gás natural, termoelétrica. Então, aquele carro que vai estar andando na cidade de forma elétrica, ecologicamente correta, para ele andar ali, uma usina vai ter que estar gerando mais energia lá na ponta. Então, lá na ponta vai ter mais usina termoelétrica, vai ter mais consumo de petróleo e mais consumo de carvão. Beleza? Então, da mesma forma, o petróleo vai continuar sendo utilizado e já é utilizado em milhares e milhares e milhares de produtos plásticos e tudo mais. Como eu falei, a própria ureia é um derivado de petróleo, a gente come petróleo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam, compartilha, né? Curte o vídeo aqui no cantinho, curte aqui embaixo, me sigam lá no Instagram, @ccmfut, entra lá no grupo do Telegram, escaneia o QR Code que está aqui em cima ou clica no link na descrição aqui embaixo e eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que eu tenho postado diariamente lá. Da mesma forma, se eu falei alguma coisa que não concorda, tem um ponto de vista diferente, falei alguma coisa que você acha alguma grande besteira,
comenta aqui embaixo e eu vou ficar bem feliz de ler também. E se você vê alguém questionando alguma coisa sobre esse tema, né, sobre esse tópico, pega lá, assiste o que a pessoa fala, questiona ela, pergunta, olha, o que tu acha desse cara aqui? Ó? Tem um gaúcho meio maluco lá que tá falando umas coisas aqui, vê se tu concorda com ele e vê o que ele vai falar. Beleza? Qualquer coisa, manda falar com a gente aqui que a gente também conversa. Eu estou sempre aberto. Eu sempre falo que eu não sei nada, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho que aprender. Então, essa é a forma que eu enxergo o mercado. Se está certo ou não, para mim não faz diferença. Para mim dá certo, dá resultado e eu fico muito mais tranquilo com isso. Beleza? Valeu, brigadão, um abraço, até mais, tchau.